Eu recebo muita mensagem, né, dizendo assim, eu não consigo, né, atender os pacientes, eu até quero devolver a vida dos pacientes. Tem um paciente na minha região, na minha cidade, perto de mim, que veio para mim para poder atender, que tem 20 anos de lesão aberta, e eu não sei mais o que fazer com ele, até quero, o coitado está sofrendo, eu quero devolver muito a vida dele, ele está precisando, né, de uma paz. Isso até, eu sempre quando eu falo isso, eu me lembro muito do relato de uma trilheira minha, a Poliana, que ela tinha um caso de uma ferida que estava aberta mais ou menos há 36 anos. E aí, esse paciente, quando ela já estava fechando, no finalzinho da cicatrização, ela já começou a dizer que ia dar alta para ele e tudo, e enfim. Quando cicatrizou, ela chegou na casa dele e disse, é hoje, né? Hoje a gente vai dar alta para o senhor. E aí ele disse, agora eu quero uma coisa sua. Aí ela disse, o quê? Aí, que você vá comigo na praia. Ela disse, mas por quê? Aí ele disse, porque já faz 36 anos que eu não frequento a praia. E eu preciso ir à praia, sabe? Então, assim, gente, para a gente não entende, às vezes a gente faz no automático, né? A gente faz as coisas, vai tratar o paciente, faz os curativos, e às vezes faz no automático que a gente nunca imagina o que um paciente desse está vivendo, né? Tanto tempo esse paciente sofrendo, sem poder ir à praia, sem poder passear, sem poder ir ao shopping, enfim, né? E aí a praia para ele era muito importante, e aqui da minha cidade, né? A gente tem uma cidade que tem praias maravilhosas, diga-se de passagem, e aí para ele era muito importante ir à praia, e ele passou simplesmente a vida inteira dele, né, sem ir à praia. É muito tempo, minha gente, 36 anos sem conseguir ir à praia. Então, o nosso tema de hoje é relacionado a isso, né, de devolver a vida do seu paciente, por conta, assim, de muitas questões que a gente não consegue enxergar. O que vocês acham que um paciente desse sofre 36 anos com a ferida aberta? Por que é que um paciente está 36 anos com a ferida aberta? Né? Vamos parar para refletir um pouquinho. Será que nenhum profissional passou por ele, né, e conseguiu resolver o problema dele? O porquê que o paciente não conseguiu, o profissional não conseguiu resolver o problema do paciente? A gente tem inúmeros fatores que podem ter impedido uma cicatrização dessa durante todo esse tempo. Pode ser problemas relacionados ao próprio paciente não tem consciência da sua responsabilidade no tratamento de feridas. Por quê? Porque ninguém nunca falou para ele que ele realmente precisava colaborar com o tratamento, que a cicatrização acontece de dentro para fora, né? Existem vários fatores. E aí, os profissionais que passaram por ele também durante esse tratamento, com certeza desacreditaram essa cicatrização, né? De chegar e pensar assim, ai meu Deus, não vai cicatrizar, não vai acontecer. Isso aí já está há muitos anos, é uma ferida que não vai fechar nunca, né? Não é isso que a gente pensa toda vez que a gente vê uma ferida de tantos anos aberta? A primeira coisa que a gente pensa é isso, então é uma ferida que não cicatriza, como é que está tantos anos aberta assim, né? E aí, no caso que eu vou trazer hoje, é justamente de um paciente diabético que fez uma osteomielite, mas aí eu vou contar para vocês desde o começo o caso dele para que vocês entendam. E o quanto esse olhar clínico faz a diferença para você devolver a vida desse paciente, tá? Porque a minha trilheira, nesse outro caso que eu falei de 36 anos de ferida aberta, aí ela teve um olhar clínico, ela conseguiu, depois que entrou numa formação trilha, ela conseguiu ter o olhar clínico para esse paciente e conseguiu devolver a vida dele, né? E aí, neste outro caso que eu estou falando para vocês aqui, também foi através do olhar clínico que a gente descobriu a osteomielite dele. Esse caso é um paciente que eu acompanho à distância e um paciente que eu tenho uma trilheira minha, que a minha trilheira acompanha presencialmente, e eu acompanho à distância, tá? E aí, vamos contextualizar já esse caso aqui. Esse paciente, ele fez uma infecção no hálux, tá? E ele é diabético. Então, terminou que com as coisas dos diabéticos, né, minha gente? As coisas acontecem nos diabéticos e a gente simplesmente, a gente às vezes não sabe nem por que está acontecendo.
Mas o que que acontece mais em pacientes diabéticos? O paciente tem neuropatia, tanto sensitiva como motora, né, ou autonômica. Então, a gente tem esses três tipos de neuropatia. A gente também tem obstruções arteriais. Então, tem doença arterial periférica obstrutiva, que são essas duas causas, são as maiores causas de amputações de pacientes diabéticos. Por mais que o paciente não tenha uma obstrução, por exemplo, né, arterial para aquele local do pé, ele pode ter uma neuropatia, e isso daí acontecer de abrir uma ferida desse paciente e essa ferida infeccionar, assim, muito rápido. E por que, Clavínio, o paciente diabético, ele vai infeccionar muito rápido? Ele tem um risco mais alto de infecção. Porque, minha gente, o paciente diabético que ele tem uma glicemia elevada, essa glicemia causa disfunção nos neutrófilos. E quando o diabético ele tem uma disfunção no neutrófilo, ele tem as defesas diminuídas, então ele tem uma imunidade baixa mesmo. O diabético ele tem uma série de fatores que acontecem no organismo dele inteiro por conta justamente da glicemia elevada, desse mau controle glicêmico. E uma das coisas, somente uma das coisas, é justamente essa questão da imunidade baixa, da disfunção dos neutrófilos. Então, por isso que acontece muito dos pacientes diabéticos serem amputados, porque de repente aparece de um dia para o outro aparece uma infecção ali, porque a imunidade desse paciente já é baixa. Como é que faz então, Lavínia, para prevenir, para controlar essa imunidade? Porque todo paciente diabético vai ter ferida? Não. Ao contrário, pacientes diabéticos que têm feridas são minorias, tá? Não é a maioria dos pacientes diabéticos que têm feridas, não. Mas quando tem feridas, são feridas graves, tá? E aí, como é que a gente faz para prevenir, por exemplo, uma ferida dessa no paciente diabético? Sempre manter a glicemia dentro do nível normal, né? Controlada, a glicemia controlada, e sim também fazendo acompanhamento nutricional e até fazendo uso de suplementação preventiva para poder manter a imunidade desse paciente sempre numa imunidade favorável, né? Então, a gente precisa ter esse controle nutricional desse paciente de uma maneira bem específica para esse paciente diabético. Então, um controle nutricional para controlar essa glicemia, como a Gisele colocou aí, e também controlar essa baixa imunidade.